Aberto está no ar e é sempre muito bom começar o dia aqui com vocês. E o programa de hoje, meu amigo, eu vou te avisando que vai ser sensacional. Até porque aconteceu um negócio lá na Copinha que vai agitar o programa, mas isso é só daqui a pouquinho. Antes, eu trago aquele cardápio especial para você. O mercado da bola, esse voltou a esquentar com o Flamengo, tentando repatriar Lucas Paquetá para a Gávea. A proposta do malvadão ao West Ham pode chegar a 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais. No Fluminense, o sonho por Hulk chegou ao fim. O artilheiro permanecendo no Galo até o final da temporada. Lá no Sul, o Grêmio apresentou o atacante TT. Na Espanha, veio a maior bomba da semana, com a demissão de Xabi Alonso do Real Madrid. O ex-lateral, o Álvaro Arbeloa, que trabalha na base do clube, assume o comando do time principal. Por aqui, a Copinha definiu as 16 primeiras equipes já classificadas para a terceira fase. Sem Vasco e sem Corinthians, porque foram eliminados. No São Paulo, Matheus Doria foi a contratação e o reforço para a defesa. No Palmeiras, vem a dúvida se Vitor Roque vai enfrentar ou não o Santos na partida de amanhã. E lá no Corinthians, Gabriel Paulista se emocionou ao vestir a camisa alvinegra. Estou conseguindo realizar o sonho, hoje eu estou aqui. E, claro, ainda a ficha não caiu. Muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. Queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo. Que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Tô muito feliz mesmo. Para mim é um sonho que eu tô realizando, que vem lá de trás desde os 8 anos quando eu cheguei no Grêmio. Esse sempre foi meu sonho, de poder vestir a camisa do Grêmio na arena, com a torcida. E estou muito feliz, o sentimento é muito bom mesmo. Com um período parado de 10 meses, retornei no início de 25, iniciei alguns jogos, mas aí depois não tive muita minutagem por opção técnica e da diretoria, mas estou bem melhor da lesão, já venho treinando bastante tempo. Graças a Deus estou aqui, me sinto muito bem e agora é voltar para casa. Eu tenho amigos aqui ainda, né? Agora tá o Tolog, jogou comigo também, que voltou e jogou comigo também em 2015. Joguei com o Alisson, joguei com o Wendel, joguei com o Luciano. Então tenho amigos aqui que eu acompanhava pelo Instagram do São Paulo e pelo Instagram deles pessoal, né? Vi quando eles foram campeões da Copa do Brasil, né? E, quero participar disso. Quando apareceu a oportunidade do Cruzeiro, onde eu fiquei sabendo, né, que eu tinha sido um pedido da comissão. Não só aqui, acho que em qualquer lugar, quando a gente é pedido da comissão, a gente sente uma segurança, assim, de poder trabalhar, que a gente está respaldado, né? Olha, eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol, tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde ainda a competir e não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores no final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, quando tens outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não? Uma vitória dessa, uma vitória grande, a gente sabia das dificuldades que o jogo iria nos apresentar, a gente sabe da dificuldade do tamanho da equipe do Corinthians, mas desde o início a gente acreditou, a gente tinha um propósito, estava preparado e fizemos um bom jogo e fomos acompanhados no final com uma vitória grande, uma vitória importante para a sequência da competição. A nossa terça-feira tá agitada. Eu falei que o cardápio completo estava pesado. Fica ainda mais saboroso quando você pode desfrutar desse cardápio ao lado desses comentaristas aqui. Cicinho, bom dia. Hoje, olha, o meu bom dia não vai ser crise no São Paulo. Vamos tentar aliviar, começar bem. Mas o futebol internacional lá deu ruim pro Xabi, né? Bom dia, Lívia. Bom dia, amiguinhos. A gente sofre aqui, sofre lá. Então, tá todo mundo em crise. Então, será que o problema sou eu? Será? Eu torço pro Real Madrid, o treinador cai. Eu torço pro São Paulo, eu torço pro Atlético Mineiro, não vai. Então, assim, nem torci pro Corinthians na Copinha, por isso que toma ataque. Olha. E o meu bom dia pro Edu Dracena, porque eu tô aqui ligada e ouvi um negócio assim, quando vê verde, treme.
Bom dia! Bom dia, Dracena. Além de ter visto o verde que você vestiu, né? Bom dia, Lívia. Bom dia, meus amigos. Como é bom ver o Guarani, né? A base do Guarani sempre foi um dos destaques aqui do futebol, não só paulista, mas do Brasil também. Então, ver o Guarani chegando, eliminando um grande time como é o Corinthians, né? A gente vê que o trabalho está sendo muito bem feito. Quando foi muito maltratado há alguns anos atrás. Tomara que agora o Guarani consiga manter esses moleques aí, essa base tão forte no profissional também. Boa, de um lado, Dracena feliz, do outro lado, ele vai falar que tá feliz também, afinal de contas, quem tem mais tem 11. Eu sei que é assim que funciona, mas vai ser zoado sim hoje aqui. Ronaldo Giovanelli, meu amigo, um ótimo dia pra você. Nossa Senhora, a 12ª não veio. Bom dia pra você, menina Lívia, bom dia pra vocês, seus cavalos. Deixa eu falar pra vocês, quem tem mais tem 11 dessa copinha e os meninos também foram visitar o Dorival Júnior. Por isso que eu vou aliviar pra molecada. Por quê? Porque o time da Copinha pensou no time de cima. Nós vimos no domingo, quem tava lá, tava todo mundo. Nós vimos a molecada toda lá jogando contra a Ponte Preta. Então, vocês, a molecada aí, ó, vocês foram até onde deu. O limite pra vocês foi esse. Agora, o Guarani da capital que vai mal, do interior vai bem. Então, lembrando que teve um debate, eu e o Ronaldo, que foram 5, foram 3, foram só 3 meninos pra ajudar o time principal lá do Dorival. Limite a segunda fase. Como assim, hein? Como assim? É só ver o verde. Vamos começar a fazer conta já logo no começo do programa. Eu vou ajudar vocês. Eu vou te dar uma brecha pra você respirar, lembrar que não foram 11, não foram 5, foram só 3. Eu vou ajudar vocês. O Corinthians terminou contra a Ponte Preta. Vê lá quantos da base estiveram em jogo lá. E aí eu quero saber do Cicinho já o quanto essa notícia surpreende o Xabi Alonso, que tinha seu contrato até o final de 2028, ficou apenas 8 meses no comando do clube, ele que foi o substituto imediato de Carlo Ancelotti. Nós vimos ali 34 partidas, 24 vitórias, mas eu acho que, Cicinho, o que derrubou o Xabi está longe de ser os números. Eu acho que questão de vestiário, entrosamento, não sei, me corrija se eu estiver errada, mas acho que não foram os números, e sim a dificuldade de administrar ali, de ter um envolvimento, um melhor contato, comunicação com seus atletas. Realmente, o que tudo indica é esse problema extra-campo, né? A gente vê a postura dos jogadores quando são substituídos, Vinícius Júnior, vê a postura do Mbappé depois na entrega da premiação que não quis ficar. Então, assim, você vê o descontentamento dos jogadores. E é mais fácil você trocar uma peça do que várias estrelas, digamos assim. Então, o presidente do Real Madrid acabou optando pelo Xabi Alonso, que também, pelas notícias, né, que se tem lá de Madrid, é que ele também quis sair. Então, era algo que estava afetando o emocional dele. Então, ele optou por essa saída. É um grande treinador. Aí, ontem, quando eu falei que o Real Madrid não estava com aquele futebol vistoso, eu não vi o Real Madrid com bons olhos, os ignorantes aqui falaram que eu era maluco. Né? E aí quiseram até comparar. Então ficou a dica, né? Real Madrid não está tudo isso esse ano. E aproveitando esse momento aqui, eu só quero mandar um beijo para minha digníssima, a Marie, que está fazendo aniversário. Marie! Parabéns! Essa é a minha alegria, porque o resto... Aí você mandou bem demais. Parabéns pra Marie, que tá proporcionando alegria pro nosso amigo Cicinho. Mulher, cuida, porque ele tá sendo muito maltratado aqui. Eles não estão perdoando o Cicinho. Trate bem, dona Marie. Parabéns pra Marie. Agora, o Xabi Alonso, Dracena, ele não é um técnico com a experiência que tinha Ancelotti. Ancelotti comandou personagens da altíssima prateleira e era um técnico que parecia ter mais jogo de cintura, que dava mais liberdade para os atletas, que tinha esse diálogo numa maior facilidade. E aí o que falam, é que o Xabi Alonso é mais linha dura. E aí já não é um cara que tem uma prateleira tão distante daqueles que estão em campo. Você acha que isso aí também pode ter dificultado? Olha, Aníbal, o que a gente vê, tipo assim, ele foi um ex-atleta, foi jogador e um dos bons jogadores, né? E aí você vê realmente a questão de você saber gerir um grupo. Porque não adianta só você saber de futebol. Eu acho que, para mim, a minha opinião, o que mais importante para um treinador é você saber gerir jogadores, egos, vaidades. Porque não é fácil, principalmente no Real Madrid, onde que tem várias estrelas. Aí eu fico me perguntando, imagine a cabeça do Endrick agora, hein? Poderia, de repente, ter esperado um pouquinho mais aí, de repente, a mudança de treinador, de comando, aquela coisa toda. Ele tá feliz. Você imagina uma semana atrás, pô,
né, esperar aqui, acabou com que agora saindo realmente o Xabi Alonso, mas eu vejo assim, o Real Madrid, a questão da pressão, você perder um clássico numa final de campeonato não é fácil, não é só aqui não, lá também tem essa questão também, então eu vejo assim, agora o Real Madrid vai dar um passo agora com um treinador jovem, que é da casa, que conhece todos os jogadores e quem sabe possa dar sequência no trabalho. Agora, Ronaldo, quanto é difícil para um time assimilar? Tem gente que vai falar que eles são mimados ou não, porque a gente escutava que determinados jogos, viagem, o Ancelotti deixava a turma, né, voltar, cada um ia para um seu lado, ia com a família, tal, o Xabi Alonso não. Veio junto, volta junto. Quanto essa mudança de postura de comando pode afetar um time? Ainda mais na molecada de hoje em dia, né? Nessa safra nova de boleiros aí, que a gente vê que a vaidade, ela tá lá no topo, né? Junto com o futebol. Quer dizer, não junto com o futebol, lá embaixo. Futebol lá embaixo e a vaidade lá em cima. Agora, o erro maior é da direção. Porque você sai de uma postura como o Ancelotti, um cara, não, um senhor que vai lá, conversa, troca ideia, tipo o paizão, que vai lá dar dura, mas ao mesmo tempo tá orientando. E você coloca uma outra linha, uma outra linhagem, que o cara vem só dar dura, não explica nada, saca todo mundo, ainda tirou o Endrick também, que puder... É o que você falou, se espera uma semana, já não vai embora mais, já fica ali. Então, a postura errada aí foi da direção do Real Madrid, que não colocaram na balança a forma de trabalho dos dois treinadores. Exatamente. E vale muito ressaltar, Lívia, essa questão do Real Madrid. O próprio Luxemburgo teve problema com essa mudança de cultura. Então, o Real Madrid, eu joguei lá, o Real Madrid ele não concentra para os jogos. No dia do jogo, vai para o Bernabéu, se troca e tem um jogo à noite. Quando joga fora, viaja um dia antes à noite, porque tem o avião particular. Então, assim, não adianta você chegar e querer concentrar 2 dias antes, você criar uma outra cultura nos jogadores que não vai colar. Então, isso daí é algo que vem desde lá de trás. Aí chega treinador com cultura nova, tentando trazer um profissionalismo. E os caras são muitos profissionais, entendeu? Então, assim, aí enfrenta essa dificuldade, como aconteceu com o Luxemburgo. É uma mudança muito grande, né? Agora eu tô sabendo que o Ronaldo Giovanelli tem um técnico aqui para indicar para o Real Madrid. Um técnico? Um técnico. Para indicar? Que trabalha aqui no estado de São Paulo. Não, o Dorival vai ficar no Corinthians, bebê. Não, e o técnico do Palmeiras? Ah, o Abel? É. O Abel, acho que vai ter que ficar mais um pouquinho, que ele gosta de ser vice. Então pode ser um ano aí que ele pode ser vice. Mais uma vez, vice. Deixa ele aqui ficar vice. Porra, o ano passado só e os outros anos que ele ganhou. Você lembra ainda? 2025 tá fresquinho. E aí? Se você lembra. Vou tocar pra você, Indracena, se prepara. O nosso assunto agora é Corinthians. O Timãozinho deu adeus à Copa. Ninguém falou nada, né? Pois é, gente, o maior campeão do torneio perdeu pro Guarani e caiu na segunda fase da competição. Vamos ver como é que foi. Eita, tá tudo no profissional. O Corinthians teve chances? Sim, teve. Foram eficazes? Daí é outra história. E o Guarani teve chances? Sim, também. E a eficácia? Ah, pois é. Ainda no primeiro tempo, após bom cruzamento e a colaboração da marcação, Kevin, de cabeça, abriu o placar. 1-0. O Timãozinho respondeu, mas a bola teimava em não entrar. Luiz Eduardo desviou e lá estava o travessão. Aqui, Luizinho foi lançado e chutou forte, pra fora. E olha a animação do torcedor neste lance, minha gente. Será que gritou gol antes? Não pode, hein? No segundo tempo, o Corinthians voltou a desperdiçar boas oportunidades. E também encontrou o goleirão Ian, que fez linda defesa no chute de Iago. Que momento incrível! E tivemos outra defesa inacreditável de Ian, agora com os pés na finalização de Luizinho. E quem não faz, sabemos, né, senhoras e senhores? Toma! O Bugre marcou em cima a saída de bola alvinegra. Vera recebeu na fogueira e se complicou. João Pires tomou e ampliou. 2-0 Guarani. O gol do Corinthians veio apenas nos acréscimos. O zagueiro Iago, aí sim, superou Ian e diminuiu. Rapaziada que se compromete todos os dias, trabalha sempre. E, cara, é felicidade. Felicidade de escrever esse momento.
A gente teve que ter cabeça boa, principalmente no segundo tempo, que eles pressionaram, a torcida vem empurrando. Mas a gente fica feliz pela classificação e principalmente pela performance nossa. O maior campeão e atual vice da Copinha se despede precocemente do torneio. Na próxima fase, o Guarani enfrenta o time da casa, o 15 de Jaú. E sobe o hino do Bugre, porque os meninos merecem. Parabéns ao Bugre, os meninos que avançaram, eliminaram o Corinthians. Não é mata-mata, é só mata. Agora, licença poética, eu não estou zoando os meninos do Timãozinho, jamais, que possuem um sonho, queriam continuar, buscar a 12ª. A zoeira é só daqui a pouco, mas o Ronaldo me infernizou tanto esses dias. Corinthians está eliminado, Ronaldo! Fazer um pouco de barulho na sua orelha! Isso bonito que atrás de você, hein, verde? Um pouco de barulho, o Corinthians caiu! Deixa eu ajudar você, Lembrando que você foi vice ano passado, segunda você fase, caiu hein? Sair na agora. segunda fase é duro. Deixa eu lembrar você aqui, ó. Saiu cedo, hein? Eu vou voltar ó. Tá de férias cedo, hein? Caio Jorge. Paquetá. Bidon. Mas... É só sonho, menina, vai! Dá. Ronaldo Giovanelli, vamos falar sério Vamos agora. falar sério. Já desabafei, Da a molecadinha. internet precisava. Veja a molecadinha aí eu que me ontem- vingar. Os meninos, infelizmente, caíram cedo, né? Alguém caiu, o Bugre, o Corinthians, caiu o Corinthians. E você estava falando aqui como faz falta, né? Alguns personagens que estão ajudando o Dorival no elenco principal. Sim, mas assim, ainda mais um momento como esse que teve que puxar essa molecada no meio da competição para colocar à disposição do Dorival no jogo de domingo contra a Ponte Preta. Mas a verdade é que a base vem se renovando a cada dia. Você vê que tá para aparecer esse menino, o Favela, aí que estão falando que é um centroavante bom, que chegou agora também, no começo do ano. Então, tem que reciclar bastante mesmo, tem que vir gente de fora, tem que abrir as portas mesmo da base para essa molecada entrar. Tem que o Marcelo Paz, que eu falei dele ontem aqui, e conversei com muita gente ontem, porque muita gente que repercutiu para Dedéu, tá fazendo um grande trabalho, tá olhando a base também, porque ele estava com a esperança de, mesmo com esse negócio do transfer ban rolando como rolou, de também trazer a molecada para cima. Então, acho que o trabalho está sendo feito, é só dar tempo ao tempo. Para quem está trabalhando no profissional, para quem está ali, o Dorival vai ter a chance de também conhecer essa molecada. Então, o Félix Torres já está saindo, o Kaká já está saindo, quer dizer, deixa o homem trabalhar, deixa o Marcelo Paz trabalhar direitinho. Tem que olhar para a base mesmo, porque assim, até o momento só o Gabriel Paulista foi apresentado. Nós vamos falar sobre a apresentação dele, ele muito emocionado ontem. Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas o Corinthians ainda não foi no mercado, Dracena, com força. Precisa olhar essa base que deu uma vacilada no segundo gol do Guarani ali. Ó, esse é o lance. É só ver o verde já treme ali, né? Entendeu? Eu vejo assim... Como é que aconteceu com o Timãozinho, Dracena? O Bugrão, quando veio ali, pega... A base do Guarani sempre foi forte. É tão bom assim como ver o Guarani realmente mostrando seu potencial. Pra quem já saiu Careca, Zenon, Craque Neto, Luizão, Amoroso... Edu Dracena, porque o Tite, o Mauro Silva. Você chegou a ver o Ronaldo, quando ele chega no programa, ele vai subir aqui e fala assim, ó. Ele treme. Ele treme, porque vê o verde. Como que é? Ele vê o verde aqui, ó. As perninhas dele, ó. Ô, Cici, pra quem tá morto... Começa do Ronaldo, você tá muito falante. Isso vai de gerações. O Silvio tá tão bonito atrás do Ronaldo Verde, assim. Combinou tão bom. Esse aqui é o Guarani do interior, esse aqui é o Guarani da capital. Na segunda fase, assim, sair é ruim, principalmente pra esses meninos aí do Corinthians, tirando a brincadeira à parte. O profissional, a base é feita por profissional. Realmente é muito bom como o Dorival levou os meninos para treinar no profissional, mas poderia ter devolvido, porque já não utilizou no Campeonato Paulista. Então, por que já não devolveu os moleques para jogar aí um jogo tão importante? Ele utilizou o Kaique, ele utilizou o Dieguinho, ele colocou todo mundo. Poderia ter jogado ontem, já que o próximo jogo é só amanhã? Não, mas vai precisar dos moleques agora contra o Bragantino, por isso que ele não trouxe de volta. Não tem ainda, tem 18 jogadores. O Corinthians? O Corinthians tá mandando todo mundo embora ali. Memphis E no banco, Yuri. não, nem Memphis, nem Garro, nem Yuri estavam no jogo. Aí estão fazendo um tratamento aí à parte. Agora, o que aconteceu? O Kaique estava no banco, entrou no jogo, o Dieguinho entrou no jogo, a molecada teve que entrar. Então, ele não colocou de volta na base, porque vai usar também contra o Bragantino agora na quinta-feira.
7 horas da noite. Então, por isso que ele não colocou de volta a molecada. Agora, a base é pra isso. É pra deixar a molecada lá em cima. E ressaltar também, o goleiro do Guarani fez grandes defesas. O moleque deu a vida. Se não fosse o goleiro do Guarani, realmente... É isso aí. Mas aí, Cici, a gente tá falando do famoso cobertor curto, né? O time principal está precisando, acho que o Dorival faz muito bem já em colher esses meninos aí, colocar para trabalhar com o elenco principal, já que eles consideram pré-temporada, o Campeonato Paulista, entraram no outro jogo, é quinta-feira, tá, gente? Eu falei quarta, eu tô ainda perdido. É quinta-feira o jogo do Corinthians. É isso, ajuda de um lado, infelizmente prejudica os meninos na copinha do outro. Mas também dá oportunidade para aqueles que são mais jovens, né? Então, assim, acredito que o objetivo é realmente esse, é revelar. Então, o Corinthians vê com bons olhos esses jogadores que estão servindo o profissional e já vê esses jogadores bem próximo de estar preparado para assumir responsabilidade. Porque quando você vê que não está preparado, você automaticamente o quê? Você manda de novo para jogar a copinha para adquirir experiência. Então, já vê que os meninos entram na equipe profissional e não sentem a pressão. Isso é bom. Infelizmente, foi abreviada aí a campanha do Corinthians na Copinha. Mas o Corinthians, no decorrer dos anos, sempre vem protagonizando, sempre vem se dando bem nessa competição. Então, acredito que o planejamento sendo feito e toda essa mudança, né, de peças acarretou na eliminação. Mas o trabalho é muito bem feito, isso sem sombra de dúvida. E vale ressaltar que os grandes mesmo estão já junto com o profissional. Saem sempre bons meninos, bons personagens da base do Corinthians, que hoje é o atual vice-campeão, caiu diante do Bugre, do Guarani, na noite de ontem. Guarani eliminando o Corinthians, lembrando que dos que a gente considera grande, Corinthians e Vasco, né, foram eliminados. Agora, tem pouca movimentação no Corinthians, lá no CT Joaquim Grava, mas ontem, olha, surgiu um reforço com o peso de uma história de vida muito legal. Tem muita alegria na sua fala e muita emoção ao vestir a camisa do Corinthians. Eu estou falando do Gabriel Paulista, que foi apresentado, a gente confere agora. Um beijo apaixonado. Eu tenho até uma foto no meu celular, quando eu cheguei no CT. Já vi aquele portão com o símbolo do Corinthians e tirei uma foto e mandei para uns amigos, para a família e falei... eu nem acredito que eu tô aqui. Gabriel Corintiano, mais conhecido como Gabriel Paulista, primeiro reforço do Timão em 2026. Para ele, as passagens por Villarreal e Atlético de Madrid na Espanha e Arsenal na Inglaterra foram marcantes, mas nada irá se comparar a jogar pelo time de coração. Isso é um sonho, né? Desde de criança, eu sou torcedor do Corinthians e, claro, ainda a ficha não caiu. Muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. Para realizar esse sonho, foi preciso superar as dores da vida. Queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo. Ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Aos 35 anos, Gabriel Paulista tem por trás da bola uma história de vida e tanto. O sucesso no futebol europeu é o fruto de um passado sofrido. Caçula de 5 filhos, a família passou por dificuldades na comunidade em que vivia. Fome e a morte de um irmão aos 21 anos que tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas que sucumbiu no mundo do crime. Não tinha lugar para morar, não tinha o que comer, vi coisas terríveis na minha casa. Minha mãe, muitas vezes, eu queria sair para ir treinar e às vezes só tinha o dinheiro de tomar um café. E minha mãe falava, pode ir. Mas é isso. Criei uma história gigantesca no futebol mundial e hoje, graças a Deus, a gente desfruta tudo daquilo que a gente sempre sonhou. Em casa e feliz. Assim também estava o pequeno Theo, filho mais novo do Gabriel Paulista. Ele roubou a cena na coletiva. Experiente, o papai do Theo fala com maturidade sobre a concorrência por uma vaga no time. Vim pra cá, não vim pra ser o titular absoluto, eu vim pra buscar meu espaço, então... hoje comecei com um grupo, tô ali para mostrar pro professor que eu tô bem fisicamente, bem tecnicamente para poder
ter uma oportunidade e quem ele colocar com certeza vai dar conta do recado e pensando sempre no Corinthians. Livre do Transferban, depois do Gabriel Paulista, o Corinthians já acertou o empréstimo por uma temporada do meia Matheus Pereira, que pertence ao Fortaleza. Curiosamente, o jogador foi revelado pelo Timão. Para fazer sombra ao Mateuzinho na lateral direita, o Timão tem acerto com o uruguaio Pedro Milans, livre no mercado desde a saída do Peñarol. Eles se juntam ao Corinthians de Memphis Depay. O holandês jogou com o Gabriel Paulista no Atlético de Madrid. Eu tive sim uma conversa com ele, como eu falei, tive uma conversa com alguns jogadores e... assim, a única coisa que que eu posso falar é que ele falou: a gente precisa de você, precisa de um jogador com experiência da Europa. Aí eu até brinquei, falei, pô, então me ajuda, né? Então agora eu tô do lado dele novamente e espero conquistar coisas muito grandes aqui no Corinthians e fazer história cada dia que passa. Tá aí a apresentação do Gabriel Paulista, boa sorte a ele. É muito legal quando ele normaliza, né, o que é chegado em um clube, porque vai ficando tão automático a gente falando que, olha, o jogador foi apresentado e a gente esquece que eles também possuem sonhos, realizações, objetivos, né? Muito legal ele ali humanizando, né? Essa é a palavra, ele humanizando a sua chegada. Poxa, eu fiquei feliz, mandei a foto para os amigos, olha, vou vestir a camisa do Corinthians, realizar esse sonho. Agora, Ronaldo Giovanelli, você esperava que o Corinthians fosse com mais força ao mercado, porque ele surge no momento que o Transferban ainda estava ali, mas já sabíamos que ia acabar. Ano passado ele jogou pelo Besiktas na Turquia, tudo, e agora está com o Corinthians. Gosta do reforço? É um bom nome ou você esperava o Corinthians mais sedento no mercado? Eu gostei do combo aí. A gente falando do Transferban e das contratações que serão realizadas, do planejamento. Tem um cara importantíssimo para fazer isso, que é o Marcelo Paz. Ele vai ser esse cara de fazer essa transição e ele sabe do que está fazendo. Ele tem noção do trabalho que ele vai ter e das pessoas que vão ter que ajudá-lo a fazer esse trabalho. Então, isso já é legal. Agora, quando vê um menino chegar dessa forma, a gente vê que o futebol ainda não é só dinheiro. Porque todo mundo fala que futebol é dinheiro, futebol não sei o quê, e a gente esquece, não do ser humano que está ali, mas do propósito de vida dos caras. Muitas vezes os jogadores se perdem num caminho onde o pai ou o status só vê dinheiro. Ah, lá, vamos ver dinheiro aqui, vai jogar. Agora, quando o cara vem com amor, já tem dinheiro, tem amor, isso fica gostoso. A gente que torce, a gente que é torcedor, a gente vai junto, a gente embarca junto. Eu me emocionei aqui vendo. E velho que sou, hein? Me emocionei ouvindo as palavras do Gabrielzinho, da forma da família, que conduziu a família, de tudo que está acontecendo na vida dele. E o futebol é isso. O futebol move o torcedor por isso, porque o torcedor ama seu time e quando vê um cara chegar dessa forma, vai torcer por ele também. Sim. Mesmo que ele errando, fazendo certo ou errado, aquela coisa toda, dentro de campo que o coração fala mais alto, a gente fala muitas vezes muitas baboseiras, mas a gente é apaixonado pelo que a gente faz e o time que a gente gosta. E a gente vê um cara chegar dessa forma, eu me emociono. É isso que é gostoso, é isso que eu dá vontade de gritar para todo mundo ouvir. Vai, Corinthians! Você se emocionou igual quando o Félix Torres chegou. Você está se emocionando agora quando o Félix Torres chegou também. Por que você não vai pro inferno? Eu tô aqui, meu, emocionado. Você se emocionou, realmente, e agora você está... Aí você aqui, aí na hora que o molequinho da copinha errou, você falou aqui, ó o Félix Torres que ensinou o menino da copinha errar lá. Você é bocudo. Eu não. Olha só, gostei da contratação. Gostei bastante. Um jogador experiente, um jogador forte em bola aérea, chega junto, zagueiro, parece zagueiro raiz, zagueiro mal realmente, e o Corinthians estava precisando, né? O Corinthians principalmente no setor defensivo, o Gustavo Henrique para mim é titular absoluto, na minha opinião. E aí ele vai brigar ali com o André Ramalho, né, com o Tchoca, e aí vai brigar para quem vai ser a dupla de zaga. Então, parabéns o Corinthians essa bela contratação. Não, e ele chega, Cicinho, entendendo que tem uma dupla ali que terminou o campeonato, né? Gustavo Henrique, o André Ramalho, o Corinthians se entendeu, o Dorival cravou essa dupla meio que ali na reta final e foram bem. E ele falou, olha, eu venho não é para ser titular, eu venho para brigar por posição. Acho que é o discurso certinho, né? Tô chegando, feliz de chegar, mas assim, vou trabalhar para... Exatamente. E chega com essa bagagem, né? Ele chega assim, está tratando
e lidando com esse momento aí com total humildade, mas ele tem condições sim de ser titular absoluto. E isso faz crescer ainda mais a questão das opções para o Dorival Júnior, né? Porque você pega tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, são dois laterais que eles contribuem muito no sistema ofensivo. Aí você pode talvez já pensar no esquema 3-5-2, porque você coloca 3 zagueiros ali que sabem jogar e 2 laterais que sabem apoiar muito, né? Então que esses 2 laterais tiveram que se reencontrar no sistema defensivo nessa reta final para o Corinthians. Então, assim, vem para crescer ainda mais o elenco do Corinthians. E outra, quando você contrata um cara que vem com vontade de entregar o seu melhor, o cara vem por prazer, porque o Corinthians não foi atrás dele. Provavelmente foi o empresário dele que veio atrás do Corinthians. Até porque ninguém sabia que estava no mercado. Então, isso já demonstra a alegria que vem você poder vestir a camisa do clube que você torce e fazer história. Tem tudo para dar certo. Ele foi muito transparente na coletiva. Ele falou que teve algumas outras propostas que já estava falando ano passado ainda com o Fabinho Soldado. Marcelo Paes chegou, as conversas continuaram e ele falou para o empresário, olha, é Corinthians. A gente precisa ouvir a proposta do Corinthians. Foca lá que é ali que eu quero trabalhar. Então, que ele traga todo esse amor para campo, eu tenho certeza, como disse o Ronaldo, que a FIA, e é por amor, né? Porque para receber não vai. Como que é? Porque é por amor que vem, porque receber esquece. Aqui, você se surpreende. Quando eles estão falando sério, eu paro, eu concentro. Eu falo, que bonitinho, eles estão falando sério. Falou o cara que entende aí. Não dura 2 minutos, mas olha, vai receber, a gente vai voltar a falar do Corinthians ainda hoje aqui ao longo do Jogo Aberto, no nosso debate com o time completo, para analisar as contratações. Quem está chegando no Corinthians precisa mais, menos, em qual setor? Daqui a pouquinho, com o time completo, a gente volta a falar do Timão. Nosso assunto agora é lá no Rio de Janeiro. Vamos falar do Flamengo. O Malvadão quer trazer de volta Lucas Paquetá, em cria da casa. O clube que foi campeão brasileiro e da Libertadores da última temporada tenta se reforçar ainda mais para 2026. A possível volta de Lucas Paquetá ao Flamengo ganhou força nos bastidores do clube. Depois de se acertar com o jogador, o rubro-negro agora negocia com o West Ham da Inglaterra. O clube inglês inicialmente recusou uma oferta de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus pelo atleta. O West Ham pediu ao Flamengo 50 milhões de libras, mais de 360 milhões de reais, para liberar o jogador. O desejo de Paquetá é voltar a jogar pelo Flamengo, clube que o revelou. Presença constante nas convocações da seleção brasileira, o meia quer disputar títulos e vê o Flamengo como a melhor opção no momento, superando até alguns clubes europeus. Enquanto a negociação segue em andamento, o elenco principal do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu. No primeiro dia de treino, os jogadores realizaram exames, trabalharam na academia e depois foram para campo. Os exames que a gente faz agora no início da temporada não são apenas para a gente testar as condições físicas, digamos, dos atletas, principalmente também a saúde, né? Porque, como o próprio Diogo disse, a gente não tem tempo de fazer muito do que a gente gostaria ao longo do ano por conta desse calendário tão apertado, e aí a partir disso a gente traça algumas condutas. Saúl se recuperando de uma cirurgia no calcanhar e Danilo não treinaram em campo ontem. O zagueiro jogou no sacrifício no fim da última temporada por conta de um problema no joelho, sofrido em outubro no duelo diante do Palmeiras. Ele manteve dor de outubro até a final do Mundial, né? Ele chegou na Libertadores com dor, na final com dor, e acabou sendo recompensado com um gol do título. Ayrton Lucas e De La Cruz, que fez um procedimento regenerativo nas férias no joelho, também foram ausências no primeiro treino de Felipe Luiz em 2026. Já Pedro, que sofreu 2 graves lesões no fim do ano passado, teve bons resultados nos exames e gerou otimismo para a comissão técnica. Ele se apresentou para a nossa semana introdutória, utilizando aqui a estrutura do clube, fez tudo com excelência, de maneira eficaz, muito focado, e vai dar sequência agora na nossa pré-temporada para fazer uma grande temporada esse ano. O time principal do Flamengo deve estrear na temporada contra o Vasco no dia 21 de janeiro pelo Campeonato Carioca.
Tá, então, o Flamengo de olho no mercado, e aí esse mercado aparentemente mais fácil, porque tá falando de um personagem que já fez história com a camisa do Flamengo. Edu Dracena, bom para quem uma negociação dessa? Bom para o Flamengo, bom para o Paquetá, que teve um momento mais difícil no futebol inglês por conta das acusações de aposta, tudo mais. Te agrada essa movimentação? Acho que é bom para os dois, para o Flamengo e para o Paquetá também. Principalmente um ano de Copa do Mundo, vai estar aqui perto, o Ancelotti vai estar acompanhando. Realmente, se vier essa contratação, o Flamengo com certeza vai ter mais opções no meio de campo, né? Com Jorginho, Saul, Pulgar, agora se realmente vier o Paquetá, De La Cruz. Então, são opções que o Felipe Luiz vai ter para que possa montar a equipe do Flamengo, que vai brigar por todos os títulos realmente que for disputar, porque é um elenco já forte. Você já trazendo um jogador de seleção brasileira, visando aí, indo para a Copa do Mundo, eu acho que vai potencializar muito mais a equipe do Flamengo. Cicinho, o quanto te agrada e com quem ele disputa exatamente? Porque o Dracena trouxe uma lista, o Jorginho, eu diria que é quase que intocável, o Saul acabou atuando menos, o De La Cruz é um bom personagem, mas deu uma oscilada, o Pulgar eu acho que tem um lugar mais fixo nesse meio de campo do Flamengo. É uma briga boa, hein? Não, é uma briga boa e acredito que ele vá mais à frente, assim, ao lado do Arrascaeta. Dá pra mexer no Arrascaeta, né, irmão? Não, mas o Arrascaeta... Ao lado, ele falou ao lado. Ao lado do Arrascaeta. Então, é esse cara que pode auxiliá-lo, né? Porque o Flamengo, apesar de ter esse elenco grandioso que tem, ainda é muito dependente do Arrascaeta, né? Nesses brilhantismos do Arrascaeta. Enfim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, mas o que me impressiona é o Flamengo, né? Tanto jogador, pra que tá atrás de outro jogador assim, né? Desse nível. Deixa um pouquinho pros outros também, né? Eu acho que Pode escolher, né? O Flamengo pode escolher. Precisa, o Flamengo tá né? numa situação que ele pode escolher o que fazer, a peça que ele quer. A verdade é que, assim, a forma... acho que tinha 1 bilhão para gastar o Flamengo, né? Pelo menos que eu ouvi, né? Então, o cara pode escolher. Sim. Agora, tem que escolher com qualidade. É isso, o Paquetá tem qualidade para jogar no Flamengo. Agora, o que preocupa, assim, a gente que está de fora olhando, muita gente para criar aí o gol custa caro. E só o Pedro, né? O Pedro machucou, ficou um tempo fora, só que muita gente chegou, se aproximou e o Flamengo conseguiu os títulos. Mas agora, sim, o Flamengo tem que pensar numa peça para na ausência do Pedro, no caso, ou também até jogar com dois, porque quando jogou com 2 atacantes, na época o Pedro e o Gabigol, ganhou campeonatos com Dorival. Por isso que ele queria o Caio Jorge, né? Por isso que ele queria o Caio Jorge. Aí não conseguiu. Mas o Paquetá é esse jogador também que consegue jogar de costas pro zagueiro. E o Paquetá é um jogador mais novo, que a gente debateu aqui na semana passada, né? O Flamengo, no último mercado, trouxe muita experiência. O Paquetá tem essa experiência, mas é um menino mais jovem do que essas figuras que chegaram, né? Danilo, o Jorginho, o Alexandre, um menino que tem mais fôlego. E aí eu tô com vocês, é lá pra frente. Ficaram de olho no Caio Jorge, não deu certo. Com certeza o Flamengo, entendendo essa necessidade, está se movimentando atrás dessa peça. Mas vem aí com o Paquetá, parece que tudo certo. A gente vai ficar de olho lá no Flamengo se confirma ou não. Mas um bom nome, já tem um entendimento com a nação, né? Já conhece, né? E aí você pega assim, já meio caminho andado, o jogador quer voltar. Então isso acaba agora pressionando a equipe do Flamengo ao Ashram. E aí, o atleta quer ir e tal. Então isso acaba facilitando mais ainda a vinda dele para o Flamengo. A ver. A gente vai ficar de olho no mercado da bola lá no Rio de Janeiro. Agora, o nosso assunto é turbilhão, é política. É fácil de entender que a gente vai falar de São Paulo a partir de agora. Mudou de cadeira. São Paulo, gente, anunciou, mas a gente não vai falar de crise, não. Vamos falar de anúncio. São Paulo anunciou o terceiro reforço para a temporada e é lá na zaga. Estou falando do Matheus Doria. Não vai pagar nada, Cicinho. Ele foi recebido de braços abertos. Matheus Doria está de volta ao São Paulo depois de mais de uma década. Voltei para casa, então... chegar aqui deu um pouco de nostalgia, ver o campo, assim, dá vontade de pegar a chuteira e treinar logo, nem que fosse sozinho. Ver que o clube cresceu bastante, né? O zagueiro estava no Atlas do México e fechou com o tricolor por 2 temporadas. Revelado pelo Botafogo, tem passagens por times da França, Espanha, Turquia, mas foi no futebol mexicano que se adaptou a um esquema que Hernan Crespo gosta muito. Sei que ele joga com 3 zagueiros, é uma coisa que eu tô acostumado a jogar lá no México também. A maioria dos treinadores que eu tinha pego lá
jogava com 3 zagueiros e eu posso jogar pela esquerda ou por dentro, não tem problema nenhum, aonde me colocar eu tô aí para ajudar. O São Paulo não pagou nenhum valor pela transferência do atleta, que é o terceiro reforço do clube nesta janela. São poucas contratações se comparadas às saídas. Deixaram o tricolor Nailton, Eric, Dineno, Luiz Gustavo, Rigoni e Patrick Lanza. Além deles, Oscar está discutindo uma rescisão e Rodriguinho negocia com o Bragantino. Estamos trabalhando para melhorar o grupo, porque muitos atletas foram embora. Não temos um número, não temos número para tentar de jogar um certo nível. O clube tenta se reforçar enquanto vive uma turbulência política. Sexta-feira será votado o impeachment de Júlio Casares. Semana passada, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Aires, havia definido que o formato de votação seria presencial e que seriam necessários 75% de votos favoráveis para o afastamento do dirigente. A oposição acionou a justiça para reverter as decisões e ontem a terceira vara civil do Butantã concedeu uma liminar definindo que a votação será híbrida, presencial e online. A justiça também decidiu que a quantidade mínima de votos necessários para o impeachment volta a ser de 2/3, ou seja, 171. Antes, pela determinação de Olten Aires, seriam 192 votos. A defesa de Júlio Casares vai recorrer da decisão. Tem que recorrer até sexta-feira, né? Tá marcado para sexta-feira o futuro aí do Casares, o presidente do São Paulo, se vai ter o impeachment ou não. Mas vamos falar de campo e bola, Cicinho? Nós vimos ali, a Gabi pontou pra gente, foram 6 saídas pelo menos aqui do São Paulo e o São Paulo timidamente se movimentando no mercado e faz todo sentido essa cautela, pouca movimentação, porque a crise é enorme. O Dória chega, Matheus Dória é zagueiro, estava no futebol mexicano, já passou pelo São Paulo há muito tempo atrás, se não me engano, 2015, mas vem aí feliz, falou que já conhece alguns personagens do time, acho que o entrosamento vem fácil. É um grande zagueiro, né? Um grande zagueiro, 31 anos, já passou também pelo futebol paulista, né? Pelo São Paulo e, assim, é um jogador que vem para auxiliar num sistema defensivo que tem sido o ponto negativo do São Paulo, né? O Alan Franco, juntamente com o Sabino, quando joga os dois, até da liga, mas quando entra o Ferrarese no sistema 3-5-2, acaba afetando muito essa questão do São Paulo. E as saídas, não vai deixar saudade nenhuma, né? Todos que saíram aí... Não, mas será que receberam? Se receberam, não sei. O rumo deve vir depois, como tudo aparece depois no São Paulo. Mas assim, não vai deixar saudade nenhuma. E o São Paulo tem essa cautela, também não tem grandes jogadores no mercado. E o Dória chega para ajudar sim e acredito que vai dar uma experiência maior para o sistema defensivo do São Paulo. É triste pensar, o Ronaldão, Dracena, assim, que hoje o principal reforço do São Paulo seria esvaziar o departamento médico, né? Porque não está podendo contratar. A crise é grande. O DM, ano passado, complicou muito a situação de São Paulo. Você parar para pensar, o Calera entrou no departamento médico em abril. Voltou a treinar agora na pré-temporada. O Lucas também foi e não voltou. Então, assim, os principais nomes do São Paulo estão lá. Os principais reforços estão lá. Só que, infelizmente, frequentaram mais o departamento médico do que o campo. Agora, Dracena, a zaga é sim o principal setor que o São Paulo precisa olhar, pensando para 2026? Não só a zaga. Eu acho que o São Paulo precisa contratar mais jogadores, principalmente para o meio de campo. Principalmente aquele jogador que arma a equipe. A gente vê no São Paulo quem que arma hoje. Não tem. O Rodriguinho, que poderia fazer esse apoio, ainda não conseguiu se firmar na equipe principal. Já foi para o Bragantino, não foi? Não, aí tem o Luciano, que aí o Luciano às vezes faz esse jogador ali para recompor. Então, o meio de campo ali, um jogador de criação, acho que o São Paulo tem que priorizar, porque isso faz com que o time consiga jogar. Porque o meio de campo é o coração do time. É onde se você arma, onde você cria, né, onde você desarma também. Então, veja assim, o São Paulo tem que ir no mercado, apesar que não tem condições financeiras para isso, então vai ter que se reinventar. Cotia. De repente, Cotia, de repente você pegar no interior também, coisa que fez, né? Agora do Mirassol, pegou o Danielzinho. Então, acho que isso é valorizar o trabalho, principalmente das pessoas do scout. O scout está aí para quê? Eles têm que se reinventar.
Então, veja assim, o São Paulo tem que reforçar, principalmente no meio de campo, onde que é o setor de criação. O Alan do Flamengo, né? Se o Flamengo não fosse tão guloso assim, poderia ceder um pouquinho, né? Mas ele é um volante, né? É um volante, mas é muito bom como Dá um motivo pro Flamengo ceder o Alan. Qual vai ser a troca? O tanto de jogador que tem. Ah, tenho muito, eu vou ali ajudar o São Paulo. Tá, mas quem do São Paulo hoje vai jogar no Flamengo? Não tem jogador do São Paulo hoje que possa ser titular no Flamengo, então... Não, Marco Antônio, o Marcos Antônio pode ser útil lá, teve essa fumaça. Não, a questão útil vai ser o Alan no São Paulo. Aí também vocês estão querendo você quer receber, você não quer Não, aí vai pagar? Aí combina, exatamente, combina algum empréstimo, não ceder o Marcos Antônio pelo parcelar. Então, assim, o São Paulo não tem dinheiro, então vamos fazer a troca. Você assina Marcos Antônio para um lado, Alan para o outro? Não, aí não. Você só quer receber? Não quero receber. Eu quero que o jogador venha e aí a questão de pagamento é negociado na questão de empréstimo. Aí vai... Vem no amor. Não vai pagar nada. Não custa nada, vai no amor. Olha, o Alan tá insatisfeito no Flamengo, ganhou pouco. Mas, então vou emprestar ali pro São Paulo. Mas, tem que se cobrar também do Crespo, hein? Acho que o São Paulo tem que se cobrar do Crespo, assim, porque a gente não vê nada na novidade no São Paulo. A gente não vê jogadas, a gente não vê treinamento, a gente não vê nada. 70 cara no DM, velho. O treinador também tem que se reventar, irmão. O treinador também tem que cobrar. Qual é o esquema tático do São Paulo? A gente só sabe 3-5-2. Ele não tem alternativas. 3-5-2 com o Ferreirinha de lateral esquerdo. Ninguém aguenta mais. Ele ganhando ou perdendo, ele mantém os 3 zagueiros. Pô, ele tem que se reventar também um pouco. O Ronaldo, a divisão de culpa ali tem que ser feita, né? A turbulência reflete o time, metade do time no DM e agora o Crespo, de fato. Teve diversas ausências, mas esse BO é dele, ele é técnico. E aí ele olha, são essas opções, com elas que eu vou trabalhar e entregar. Não terminou bem e não começou bem o ano. Ele também precisa fazer meia-culpa. Eu só espero que ele Crespo, tenha feito uma reunião no departamento profissional, com todos os profissionais ali, do scout, com o pessoal do departamento médico, com o departamento físico, porque o São Paulo sofreu muito ano passado. Não só o lado físico, que teve lesões ali que apareceram, mas também de choques, tal, essa coisa toda. Porque muita gente no DM, acho que é a primeira vez que a gente ouviu o São Paulo tanto, não só o São Paulo, né? Acho que foi histórico, um negócio incomum de acontecer, tanta gente no DM como foi o São Paulo. Então, acho que a primeira coisa que deveria ser feita para começar esse ano, São Paulo, é de saber o porquê de tudo isso. Por que esse problema? Se foi a canetinha, se foi sei lá o quê aí que foi. São Paulo precisa de fato entender o que aconteceu no departamento médico, que normal não foi. Chega mais, que o Jogo Aberto está no ar, tem muito assunto nessa terça-feira. Corinthians foi eliminado da Copinha, mas apresentou o Gabriel Paulista no seu elenco principal. O Flamengo está de olho no Paquetá, volta ou não volta, porque a gente sabe mesmo que não vai chegar lá no Rio de Janeiro, é o Hulk. É isso mesmo, vamos falar sobre o mercado da bola agora mineiro aqui no Jogo Aberto, porque o Cruzeiro apresenta um novo reforço. Enquanto isso, o Galo segue envolvido nessa novela aí do seu principal atleta, o Hulk. Pelas próximas 2 temporadas, a Toca será a casa do Chico da Costa. O centroavante de 30 anos rodou pelo futebol da América do Sul, defendendo times como Cerro Porteño e Bolívar, onde foi artilheiro na temporada de 2022. Já em abril de 2024, marcou um dos gols da vitória da equipe boliviana contra o Flamengo, de Tite e Fabrício Bruno, na fase de grupos da Libertadores. É difícil jogar lá na montanha, né? É difícil jogar na altitude. É muito bom estar do lado do Fabrício, cara. O Fabrício é muito chato no jogo, agora é muito bom estar do lado dele. No ano passado, foi emprestado ao Mirassol e marcou 4 gols nos primeiros 5 jogos. Tiveram algumas situações no Mirassol onde eu não estive de acordo, né? Mas são coisas internas onde eu em nenhum momento me desgastei, né? Sempre fui profissional. Aqui na Toca da Raposa, Chico terá uma briga boa pela frente. Vai disputar a posição de centroavante com Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 21 gols marcados. É o duelo entre o camisa 91 e o camisa 19. A gente vem para complementar, né? Quem escolhe depois é o Tite. A gente não disputa um com o outro, senão que a gente vem para somar e complementar.
E eu estou à disposição do Tite para como ele quiser me usar. Já no Atlético, é o ponto final na novela Hulk. Para aceitar a saída do atacante, o Galo fez 3 exigências ao Fluminense. A primeira era que o Vingador Alvinegro jogasse com a camisa preta e branca em uma partida festiva após a aposentadoria. A segunda, Hulk não enfrentaria o Atlético em 2026. E a terceira, o Galo teria uma porcentagem nas negociações dos jogadores da base tricolor. Como as diretorias não chegaram a um acordo, as conversas foram encerradas. Hulk e a cúpula do Galo entraram em rota de colisão. Por meio das redes sociais, o atacante disse que, claramente, pediram para que se aposentasse no fim do ano. Versão diferente da apresentada por Paulo Brax. Nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk. Enquanto isso, o atacante segue treinando normalmente na cidade do Galo. E no último sábado, quando foi confrontado por torcedores, abriu o coração. Você fez a leitura exata, essa narrativa de que tentaram me colocar como vilão, mas em nenhum momento tirou minha paz, cara. Me apresentei na data certa, dia 2. Não faltei um dia de treino, estou trabalhando. Novela travada no momento. E por que novela? Porque tem vários capítulos, né? Tem toda uma cronologia para a gente acompanhar. Começou lá no início do ano. Dia 3 de janeiro, a notícia que surge é que, olha, o Galo liberou os clubes a fazerem ofertas para o Hulk. E aí o Fluminense foi o time que agradou. Depois deu negociação travada. Depois veio a aposentadoria. Galo quer aposentar o Hulk aqui. Aí o Hulk vai para as redes sociais e desabafa. Depois o Hulk conversa com a torcida, nós vimos ali. Dirigentes do Galo vão para a coletiva de imprensa com um discurso completamente diferente do atleta. E aí, que parecia uma negociação interrompida, a gente vê agora que não, ela está travada, Cicinho, porque o Galo queria, para que essa novela fosse encerrada, algumas exigências. Aceitou algumas, o Fluminense aceitou algumas, mas quando o Galo falou, olha, eu quero percentual de alguns atletas aí da base, e aí a gente está falando de Xerém, que revela muitos personagens também, o Fluminense falou, olha, aí vocês estão pedindo demais aqui nas nossas crias em Xerém, vocês não mexem. O Hulk negou estender o contrato. Falou, ó, até fico no Galo, mas estender contrato não, fico até o final do ano. Gostosinho para começar a temporada, hein, Cicinho? É, o turbilhão de problema, né? E acredito que com o Sampaoli vai ser muito difícil ele jogar, hein? Eu estava deixando esse capítulo para daqui a pouco, porque agora a diretoria precisa disso. Convenceu o Sampaoli, ó, ele vai ficar e tem que jogar. É, exatamente. O Sampaoli já demonstrou na temporada passada, né, deixando o Hulk no banco. O Hulk não causou problema nenhum. É um jogador muito importante para o Atlético Mineiro. Depois que o Hulk começou a oscilar aí no desempenho, o Atlético Mineiro caiu de rendimento, né? Os seus principais jogadores, até porque o Hulk, quando ele está em campo, ele facilita para os demais jogadores. O Hulk fora de campo, o Atlético Mineiro perde na criação e perde também no poder de gol. Então, assim, a diretoria do Atlético Mineiro deu um tiro no pé. Deu um tiro no pé porque o Hulk é um ídolo, é um jogador que não traz problema, que traz muito resultado. O Atlético Mineiro não vai encontrar um atacante à altura e a competência do Hulk, que veste a camisa e que é profissional. Então, assim, é uma novela que tem tudo para dar errado. Eita. A partir de agora, porque o Hulk, ele tá no Atlético Mineiro exatamente por causa do amor, porque o amadorismo da diretoria e também a postura no treinador não é o que agrada a ele, não. Ele tá porque ele ama o Atlético Mineiro realmente. E o pacote Hulk é muito bom, ô Dracena. O Cicinho falou aí, a gente já tratou disso, todo mundo aqui concorda, né? É profissional, é um cara diferenciado que não se envolve em polêmica. Ah, ele foi pro banco, era opção do técnico. Ali conversou com a torcida na boa, foi para a rede social, deu a versão dele. A gente não vê polêmica. Lá no início, quando ele chegou no Galo, tinha desconfiança porque ele estava muito tempo no futebol chinês, né? Estava fora há muito tempo. E mostrou que é profissional de primeira prateleira. Vende camisa, chama torcedor. De fato, ele é ídolo. Onde encontrar um personagem para pensar em substituir o Hulk? Difícil. Difícil de encontrar, principalmente num clube passando dificuldade financeira como o Atlético Mineiro, para você contratar um jogador do nível, do naipe do Hulk. Entendeu? Acho que isso é uma coisa que foi muito mal resolvida, muito mal conduzida pela diretoria e comissão técnica. Porque para a diretoria chegar num ponto desse, né, é porque tem o aval da comissão técnica. O Sampaoli falou assim, não, eu não quero contar com o Hulk.
Aí sim a diretoria foi e tomou deu esse passo para tentar negociar o Hulk. Então acho que aí já começa errado. Então acho que o personagem, para mim, que está destoando nessa situação é o Sampaoli. Porque o Sampaoli podia muito bem falar, não, eu quero contar com você, você é um jogador importante do meu elenco, você traz experiência. É claro que eu não vou colocar e garantir que você vai ser titular, mas eu quero contar com você aqui. Não importa, você vai me ajudar da melhor forma possível. Agora, com certeza o São Paulo não fez isso. Ele não chamou o Hulk para conversar em nenhum momento. Entendeu? Aí o jogador se sente também menosprezado. E aí eu acho que a gente também tem que entender esse lado. Agora, vendo também essas cenas, na saída ali do CT do Atlético Mineiro, os torcedores cobrando da maneira como foi, para mim isso é lamentável, é muito triste isso aí, o que a gente está vendo no futebol brasileiro numa situação como essa. Agora, o Atlético Mineiro vai ter que ter muita criatividade e muito dinheiro também para tentar contratar um jogador no nível do Hulk. Porque agora, ele tem 1 ano de contrato. Até 6 meses ele pode ser um pré-contrato com qualquer outro clube. Então o Hulk está mais tranquilo. Porque Ronaldo, o sinal que o Atlético deu é muito ruim. Você pode passar a receber propostas, está liberado para você ouvir propostas. Não é que o Hulk foi bater na porta do Fluminense ou de outros clubes. Ele falou, olha, a diretoria me deu aval para conversar com outros clubes, ou seja, não me querem. E agora resolve travar a vida do Hulk? Não, vamos fazer uma estátua. O Hulk quer jogar bola, o Hulk não quer estátua. Vamos fazer um documentário. Ele tem dinheiro para contratar uma produção para falar, olha, essa é a minha história. Ele quer jogar, ele falou, eu quero mais 2 anos. Ele tem 1 ano, ele quer continuar jogando. E o que o Galo ofereceu não foi isso, foi a aposentadoria e você fica aqui com a gente. Mas deram um aval para ele conversar. Não é melhor liberar, então? Então, mas esse aval foi dado sem saber da repercussão do torcedor. Se o torcedor também, tudo bem, deixa o Hulk embora, seria fácil para a direção. Como todo mundo faz, todos os times fazem a mesma coisa. Se você quiser negociar, você pode negociar, ir embora. Agora, quando a torcida vem e aperta, aí você vê que o dirigente, todos os dirigentes não calçam 40. Isso, né, que eu falei, não foi bem. Calçam 40. Não, vê o que é bom para você lá, vê o que é bom para você. Agora, o Hulk fez o certo, Hulk. Menino, você fez o certo. É o que o Edu falou, daqui 1 ano o seu contrato termina. Só que daqui 6 meses você pode assinar contrato com quem você quiser. Então, já que o pessoal aí do Galo comeram uma bola aí tremenda com você e o próprio treinador também que não te quer aí, você continua fazendo o seu trabalho, daqui 6 meses você assina o contrato. Um abraço para essa turma aí que enganou, não só você, Hulk, enganou também o Rony, enganou o Scarpa, enganou o outro que foi embora para o lateral. Menino. O Arana, que foi embora. Vocês conseguiram, essa direção do Galo, conseguiu enganar muitos jogadores. Agora o Hulk, vocês não conseguiram enganar, porque a torcida abraçou ele. Vocês se lascaram. Essa que é a verdade. Precisa rever, porque a temporada tá batendo na porta. O Brasileirão começa em janeiro, tá? O Brasileirão começa, se não me engano, no dia 28 agora já de janeiro. Isso. Ou seja, vai uma coisa atropelando a outra e a situação do Galo começa muito complicada. Um clima nada amistoso para quem precisa melhorar, porque a temporada passada a torcida ficou na bronca. Vamos, Porco! O Porco vem sedento para a temporada. Como diz o Abel, com um pouquinho de raiva não faz mal para ninguém, né? A temporada mal começou e o Abel Ferreira já está sofrendo com os famosos desfalques lá no Verdão. Abel Ferreira tem apenas um desejo. Estou muito satisfeito e contente com o plantel que tenho atualmente. O que eu mais quero, desejo e peço é que os jogadores que estão lesionados recuperem mais rapidamente. É isso que eu quero. A lista do departamento médico realmente é longa. Por exemplo, o GFT vai demorar mais tempo porque teve uma lesão. O Vitor Roque no treino teve uma entorse no tornozelo. O Filipe Anderson está fora. O nosso Paulinho está fora. O Lopes chegou gripado, muito gripado. O Facundo teve um problema físico no treino. São 7 possíveis desfalques no clássico contra o Santos, mas não é necessário assim tanto desespero. É um clássico, no começo de temporada, mas a gente sabe que é um clássico clássico é sempre um jogo à parte, né, do campeonato. A gente espera que o torcedor possa estar lá, comparecer para nos apoiar e a gente buscar a vitória aos 90 minutos. Flaco Lopes deve voltar. Ficou de fora contra a Portuguesa por conta de uma gripe. Vitor Roque não é uma preocupação para a temporada. Inclusive, já participou do treino desta segunda-feira com os companheiros. Lucas Evangelista e Figueiredo também fazem parte deste grupo de desfalques. E os dois já estão em trabalho de transição.
Paulinho é sim o caso mais delicado. O atacante se recupera de cirurgia e deve voltar no final de fevereiro ou no comecinho de março. Abel Ferreira quer usar bastante a categoria de base neste início de temporada e rodar o elenco para evitar lesões. O único pedido do técnico português é que todos os jogadores estejam à sua disposição o mais rápido possível. Mas a pergunta que fica é: quando será que isso vai acontecer? Acredito em 4 ou 5 semanas. A primeira coisa que eu fiz, para tu ficares a saber, quando cheguei, foi reunião com o núcleo de performance e o mais rápido possível queria saber, mais de tudo, a resistência, a força e a velocidade dos nossos jogadores. A primeira coisa. E depois fazer exatamente como uma bateria. Estão a ver a bateria do celular? Quanto é que está cada um neste momento? Enquanto isso, os jogadores do Sub-20 seguem à disposição. Mais 2 para o Paulista. O lateral esquerdo, Arthur, e o zagueiro marfinense Koné foram inscritos. A base é sim quem segura qualquer estrutura. Mas Abel quer as figuras da ponta, o quanto antes, para conquistar aquilo que deixou escapar em 2025. Notícias do Palmeiras, que já tem pela frente o seu primeiro grande clássico, que acontece amanhã justamente contra o Santos, que é o nosso assunto a partir de agora. O alvinegro praiano começou a temporada com o pé direito e começa a acreditar sim que as coisas podem ser melhores daqui para frente. Já tinha Neymar, agora tem a chegada de Gabigol. O clima lá então é assim completamente diferente do que nós vimos na temporada passada. Para lá da Vila Belmiro, ó, tudo na paz. Onde o Santos pode ir agora é a grande questão, com esses 2 craques de peso. E quando chegam os 2 juntinhos? No Santos pratica. A esperança do Santos nessa temporada está depositada nesses 2 aí. Vojvoda começou bem o Paulistão, vitória de virada em cima do Novo Horizontino, com destaque para a atuação de Gabigol. E o Neymar e Gabigol o conhecem muito, ¿sí? Se conhecem entre eles também, mas eles vão querer o melhor para o Santos. O Neymar en ano passado, quando havia gente que duvidava, e ele em momentos difíceis, fisicamente diminuído, tomó o bandera de o compromiso, ¿sí? Bueno, que van a dividir responsabilidades, no, eu quero o máximo de Neymar e o máximo de Gabigol. Ainda deve demorar um pouco para a dupla atuar junta, já que o camisa 10 se recupera de uma artroscopia no joelho. Neymar deve voltar só em fevereiro. Enquanto isso, o Vojvoda vai promover um rodízio no elenco. 2 situações preocupam o treinador: a quantidade de partidas e o calor extremo. O penso nesse rodízio, mas o penso primeiro em manter uma estrutura que sustente essas mudanças também. ¿Sí? Então, sabemos que vamos a ter jogos cada 3 ou 4 dias, com uma temperatura muito alta. Então, o planejamento vai ter que ser de acordo com isso. Para o clássico de amanhã contra o Palmeiras, na Arena Barueri, o treinador espera contar com alguns retornos. O meia Gabriel Bom Tempo, recuperado de uma cirurgia no septo, deve ficar à disposição. O atacante Álvaro Barreal aguarda a regularização para ser relacionado. E o volante Zé Rafael, que tratava uma conjuntivite, também pode voltar. A diretoria alvinegra ainda tenta resolver os últimos detalhes para anunciar o meia Gabriel Menino e registrá-lo no BID. No mercado, o Peixe ainda monitora a situação do volante Felipe Loyola, do Independiente da Argentina. Além disso, tenta a contratação do atacante Rony, do Atlético Mineiro, e avalia o nome de Michael, do Flamengo. Uma saída já está programada. O lateral esquerdo Souza, de 18 anos, está se transferindo para o Tottenham da Inglaterra. O jogador foi vendido por cerca de 15 milhões de euros, um pouco mais de 94 milhões de reais. Em contrapartida, o clube foi condenado na FIFA por dívida na contratação do zagueiro João Basso e pode sofrer transfer ban. Não cabe recurso. O Santos tem 45 dias para pagar cerca de 16 milhões e meio de reais ao Arouca de Portugal, só assim para evitar a punição. Bom,
Palmeiras, Santos, primeiro clássico do Paulistão no novo formato do campeonato, né? Com menos jogos nessa primeira fase, deixa o campeonato um tanto quanto traiçoeiro. Você vai entender melhor o porquê. Cada tropeço conta e muito. Esse é o novo Paulistão. Nas palavras do próprio Dorival... É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes. Não é fácil, não é simples. Nós temos que ter toda a atenção possível, tratado da melhor forma. Já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo mudou. Agora é uma tabela geral de classificação com todos os 16 clubes. Os 8 melhores avançam para o mata-mata e os 2 piores caem. Seria um perigo maior para os grandes, que logo mais dividem as atenções com Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana? Não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol. Tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde ainda a competir e não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores no final de uma semana, tu teres o primeiro jogo oficial, quando tens outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. O São Paulo que o diga, a tabela é traiçoeira e complicada. Tem pela frente o São Bernardo na quinta em casa, depois Corinthians em Itaquera, Portuguesa no Morumbi, Palmeiras em Barueri, Santos e Primavera como mandante, fechando contra a Ponte Preta em Campinas. É difícil demais. É difícil demais. Então, a ideia é estar todos juntos, colocar a cara, tentar fazer o melhor possível para tentar de passar neste ano o melhor possível, porque vai ser muito difícil, muito difícil. Só nesses 17 segundos, Crespo falou a palavra difícil 4 vezes. Ao longo de toda a coletiva, ele repetiu o mesmo termo 15 vezes. Resumindo, dos 7 jogos restantes do tricolor, são 3 clássicos, sendo 2 fora de casa. Isso sem contar todas as polêmicas extra-campo, com votação do impeachment do presidente já nessa sexta-feira. A temporada vai ser difícil, então eu só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Mas não pensem que os outros grandes estão tranquilos. A sequência também é pesada. O Corinthians, atual campeão, tem Bragantino fora, São Paulo em casa, Santos na Vila, Velo Clube em Rio Claro, Capivariano em Itaquera, Palmeiras na Arena e fecha contra o São Bernardo no ABC. Já o Palmeiras manda toda a primeira fase em Barueri. Por lá pega o Santos e o Mirassol, Novo Horizontino fora, São Paulo em casa, Botafogo em Ribeirão Preto, Corinthians em Itaquera e fecha com o Guarani em Barueri. Enquanto o Peixe, depois do Palmeiras fora, viaja até Campinas para enfrentar o Guarani, recebe o Corinthians e o Bragantino, pega o São Paulo no Morumbi, o Noroeste em Bauru e fecha com o Velo Clube na Vila. Meus amigos, esse novo Paulistão definitivamente não tem refresco e aqueles jogos mais tranquilos viram obrigação de vitória. Ano passado, os 4 grandes chegaram às semifinais, algo que não acontecia desde 2019. Será que esse cenário se repete em 2026 ou estamos mais perto de ter um grande rebaixado? Nós temos que ter toda a atenção possível, toda precaução e preocupação, por ser um campeonato muito rápido, onde a possibilidade de uma recuperação, às vezes, ela inexiste. É um novo Paulistão com diversos clássicos, a gente gosta, só que alguém vai sofrer mais. Mas esse assunto a gente vai tratar a partir de agora com o timaço do Jogo Aberto, que está completo a partir de agora. Aquele passeio bonito no nosso estúdio, Ronaldão ao meu lado, feliz da vida, que animado, sempre pra cima, mesmo com a eliminação. Mais ou menos. Mais ou menos, né? O timãozinho caiu na copinha, mas olha, o time tá lá. Doutor Marco Aurélio Cunha, um ótimo dia pra você, pro meu amigo Capelanes também, que chega agora, junto com os jovens Garbi. Obrigado, tira. Obrigado, tira. E ao lado de Cicinho e Edu Dracena, esse é o timaço do Jogo Aberto, pra falar justamente do Campeonato Paulista, que
ficou mais legal. Muita gente acha que ficou mais legal porque tem muito clássico, tá mais pegado. E a gente vai pro telão agora para entender o que vem pela frente nesse campeonato. É o seguinte, todos os jogos que faltam dos 4 grandes. Nós acompanhamos a primeira rodada, onde só o São Paulo acabou perdendo e perdeu bem, né? Porque perdeu por 3-0 para o Mirassol. E eu quero saber de vocês, quem daqui para frente tem a tabela mais complicada? O São Paulo, por exemplo, olha os clássicos aqui. São Paulo. Essa semana já tem o São Bernardo pela frente, mas tem Corinthians e Palmeiras nessa primeira fase e com um detalhe importante. Esses 2 clássicos, o São Paulo vai jogar fora de casa. O que complica a situação do São Paulo. Complica mais, porque se jogar em casa também tem a pressão da torcida, ou seja, não está fácil de qualquer forma para o São Paulo. Poucos jogos e se tropeçar, a gente depois vai colocar a tabela, vocês vão entender onde está o São Paulo. O Palmeiras já tem pela frente o Santos, o jogo que acontece amanhã, tem Mirassol, Novo Horizontino, São Paulo, Botafogo, Corinthians e Guarani. Tem uma tabela também, a do Palmeiras não está azeitada, não. O Santos tem o Palmeiras pela frente de amanhã, Guarani fora, em casa recebe o Corinthians, aí vem Bragantino, São Paulo, Noroeste e encerra essa fase recebendo o Velo Clube. De olho na tabela do Corinthians. Próximo jogo é fora de casa, recebe o Bragantino. E aí, em casa, na Neoquímica Arena, tem pela frente o São Paulo. 3 pontos aí. Na sequência, joga fora. Vai descer para a Baixada Santista. Tem o Peixe pela frente. Peixão. Aí, Velo Clube, Capivariano em casa, Palmeiras em casa e finaliza jogando fora de casa contra o São Bernardo. Esses são os 7 jogos que os 4 grandes daqui de São Paulo têm pela frente. Capelanes. Todo mundo ali tá parecendo a escola, todo bonitinho, olha, todo mundo concentrado, analisando a tabela, porque precisa entender o fator casa, fora de casa, o clássico onde vai ser também pesa muito. Capelanes, quem tem a tabela mais complicada no Campeonato Paulista dos 4 grandes daqui de São Paulo? Olha, eu diria o Palmeiras, mas geralmente eu falo o seguinte, é mais difícil para os outros enfrentar o Palmeiras, né? Mas você pega um Santos, clássico, Mirassol, Série A jogando muito. Independentemente se é dentro ou fora de casa, é jogo duro, velho, é jogo difícil. Santos, Mirassol, Novo Horizontino, que poderia estar na Série A, um bom time, já mostrou isso na primeira rodada contra o Santos. São Paulo, por mais que esteja uma draga danada, é sempre o São Paulo. É clássico. Botafogo de Ribeirão Preto, que joga fora de casa, aquele calor, o time está se preparando já há algum tempo. Bom, Corinthians não precisa nem falar. E o Guarani, que eu não sei muito bem o que esperar do Guarani, que foi uma decepção na temporada passada. Aí é o Guarani da capital com o Guarani do interior, aí o último jogo, você quer dizer? Viu na copinha lá. A gente viu. Então, eu acho que assim, tabela por tabela, eu acho que a do Palmeiras é mais complicada. Mas eu diria o seguinte, é mais complicado para os outros enfrentar. Mas calma, deixa eu molhar o bico aqui. Mas você tá falando muita besteira, cara. Mas como besteira, cara? Respeita a opinião do outro. Para mim é do Palmeiras. Para você, qual que é? Dá seu argumento, tem então. Opinião Vamos lá. que respeita, mas tem opinião que mostra. Que não respeita, então. E o que você não concordou, Sgarbi? O que você não concorda com o Capelanes? Fala, Sgarbi. Não, é difícil concordar com ele. Perdão, mas vamos lá. Cara, o São Paulo enfrenta dos 4 adversários de Série A. O São Paulo enfrentou o Mirassol fora de casa, o Corinthians fora de casa e o Palmeiras também fora de casa. Você falar que a tabela do Palmeiras é mais difícil, tá errado. A do São Paulo, você pega o São Bernardo, que é totalmente ganhável pro São Paulo. A Portuguesa, totalmente ganhável. O Primavera, totalmente ganhável. E a Ponte Preta, que estava na Série C no ano passado. De 4 jogos, se você falar que o São Paulo não pode ganhar os 4, São Paulino bom você não é. Só tem um detalhe, o campeonato se tornou traiçoeiro. O campeonato se tornou traiçoeiro porque é tiro curto. Ou seja, tem que começar bem, porque depois não dá tempo de recuperar e o Campeonato Brasileiro é dia 28, já tem bola rolando. Então, assim, tem que começar bem. Aí você olha, por exemplo, o Corinthians aqui, doutor Marco Aurélio, venceu, começou bem, vencendo. Mas já tem pela frente Bragantino, São Paulo e Santos. Também não tá fácil, não. Ou seja, tem que dar esse sprint inicial bem para poder depois relaxar. Velo Clube, Capivariano, até pegar o Palmeiras. Então, assim, tem que analisar a tabela como um todo, mas esse início é primordial por conta do tiro curto. Quero te ouvir, Marco Aurélio. O São Paulo pegou o Mirassol da Libertadores fora de casa. Pega o Palmeiras da Libertadores fora de casa. Pega o Corinthians da Libertadores fora de casa.
Pô, pega a Ponte Preta, que é um mandante duríssimo, historicamente duríssimo, que foi campeão da Série C e voltou para B, fora de casa. É claro, são momentos das equipes. Agora você pega o Corinthians. O Corinthians vai ter o Red Bull, o Bragantino, o São Paulo em casa. Olha depois, Velo Clube, Capivariano. A Lívia já mostrou isso, mas qual é a opinião do senhor, doutor? Tá aqui flertando, vamos direto para o negócio. Você acha fácil a tabela do Corinthians? A tabela do Corinthians é facílima. O que? A tabela do Palmeiras só tem uma dificuldade, que é o Corinthians fora, o resto é tudo fácil. O do Palmeiras é fácil? Fácil. É fácil. Olha só, o Marco Aurélio falou que a única dificuldade do Palmeiras é o Corinthians fora. O que é fácil? Só falei do Corinthians. Só o Corinthians é um grau de dificuldade maior. Porque o Santos é em casa, o Mirassol é em casa. O Mirassol só não perdeu nunca na sua casa, mas fora de casa não é igual. Mas o senhor está tirando o peso de um clássico contra o Santos? Não, eu estou dizendo que jogar em casa é melhor. Nem joga. Doutor, qual é a tabela mais difícil, doutor? Responde a pergunta, doutor. A tabela mais ruim, injusta, é a do São Paulo. Injusta? O Palmeiras não tem nem casa, tá jogando em Barueri. Tá jogando na casa da mamãe, na casa da mamãe. Eu discutiria a tabela do São Paulo bem antes de acontecer. Mas por que o senhor acha injusta? Porque o São Paulo joga com Corinthians fora e Palmeiras fora. Os dois clássicos maiores da capital, São Paulo joga fora. E São Paulo... Não é questão de injustiça. Posso falar? Falta então. Mas é injusta. O Mirassol, que é a melhor equipe hoje aí que nós estamos vendo na Libertadores, o São Paulo sai jogando fora de casa. Palmeiras e Corinthians fora de casa. Essa tabela pode derrubar de novo a tabela. Eu vou sortear. Mas tem que lembrar, pode não agradar a tabela, mas que foi um sorteio. Lívia, quer ter uma noção do desespero do São Paulino? Posso falar por todos aqui? O São Paulo tem que fazer 9 pontos nesse Paulista para não cair. A conta por aí. 9? Tem que ganhar esses 3 jogos em casa, tem que ganhar, senão o São Paulo corre grande risco de cair. Gente, o brasileiro precisava de 45. Atenção, 2026. Olha a situação, Capelanes, olha a situação de São Paulo. Os Gabi pontuou aqui que o São Paulo tem que fazer 9 pontos. Mas cada jogo vale 3. Está tão ruim assim. São Paulo olha o desespero do São Paulino. Tem que fazer 9. Aí você fala, tá, mas cada jogo são 3 pontos. Tem que ser 3. Em 2026, olha o nível do torcedor São Paulino. De alguns, né? De alguns. Porque é o seguinte, Cici tá calado. O Cici tá concordando comigo. Eu falo, ele faz a série. Parece um cavalo aqui, ele fica balançando a cabeça positivamente. Porque assim, esse jogo São Paulo e São Bernardo, gente, se vocês me venderem que o São Paulo em casa não pode ganhar, então fecha o clube e vão embora. Ninguém falou isso. Do jeito que o senhor tá falando, o senhor tá com medo do São Bernardo. Não. Eu Parece não disse isso. Essa é a história do São Paulo. Eu falei de São Bernardo. Eu falei de São Bernardo. O senhor tá com medo do São Bernardo. Tá colocando palavra na minha boca. Eu falei de São Bernardo. O senhor tá com medo ou não? E é bom time o São Bernardo. É bom time. Que divisão que tá, doutor? Só pra saber? Eu quero saber por que o São Paulo joga contra os 3 da Libertadores, 2 É sorteio, doutor. É sorteio, doutor. Sorteio, vai reclamar com o Dado. Olha só, Paulista, mas e a tabela especialmente para você, menino Sgarbi, que está preocupado, está sofrido com essa nova temporada? Nova temporada, futebol velho. Você poderia vir aqui, Sgarbi? Com certeza, com todo o prazer do mundo. Agradeço a gentileza. Vai daquele jeito. Você pode pontuar. Aquela dança da Virgínia lá, a dança da Virgínia. Você pode pontuar onde se encontra o São Paulo, lembrando que 8 se classificam para a próxima fase e 2 caem. Onde se encontra o São Paulo? Se balançar... Começa aqui a tabela, tá? Vai descer pra Série A2 no começo do ano. Fica tão brincando. Foi só a primeira rodada e você falou pra mim que o São Paulo tem que fazer quantos pontos? Você me chamou pra ver isso? Foi pra ver de pertinho. Sou sua amiga. Eu queria te mostrar também. Eu acho que é melhor o doutor, que o doutor fica na altura aqui de São Paulo, né? Na tabela. Aí, doutor. Desculpa, respira, tem que fazer 9 pontos pra não cair. E o foco do São Paulo, olha o nível que tá São Paulo. O foco do São Paulo no Paulista, hoje tem que ser não cair. Do jeito que tem umas coisas políticas, no futebol, jogaram tudo. A gente tem a tabela do São Paulo, jogos? Ah, não. Chega de São Paulo. Vamos falar de Corinthians, vai. E a tabela de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, quem é que tá com a vida mais complicada? Parece que aqui o São Paulo vem ganhando a votação, mas a gente continua com a resenha já já. Não vai perder tempo olhando mais uma vez essa tabela, porque nós já estávamos pontuando aqui a dificuldade de cada grande de São Paulo. E eu saí para o intervalo e falei para vocês, na volta tem uma pitadinha. O calendário. O São Paulo vem São Bernardo,
Corinthians, Portuguesa. Aqui está o grande detalhe. O São Paulo enfrenta o Palmeiras fora de casa. E nesse meio termo aqui vem o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Mamãe. E depois o Santos. Ei, mamãe. Tá um mel a tabela do São Paulo, Capelães. Você tem noção? Essa é a sequência. Palmeiras fora, Flamengo em casa e o Santos fora. Beleza. Doutor Marco Aurélio, o Santos em casa. Doutor Marco Aurélio Cunha, aqui já tem que ter os 9 pontos que os Garbi pontuou. Porque a sequência aqui vai ser cruel. Toda sequência vai ser cruel para o São Paulo, né? Toda sequência. Qualquer time é adversário hoje para o São Paulo. Mas é cruel o São Paulo jogar fora de casa com Palmeiras e Corinthians e Mirassol. Não. É questão de regulamento, de prioridade. Eu não aceitaria esse. Mas o senhor está querendo dizer o quê? Que teve algum favorecimento, alguma coisa Talvez, aí? Por quê? Não é favorecimento. Quem não se preocupa, as pessoas engolem. Isso Então é houve verdade. descaso. Não, doutor. Descaso. Não, mas, doutor, uma coisa é o sorteio de jogos, outra coisa é o mando. É em relação ao Paulista do ano passado, a regulamento. Isso aí é um reflexo do São Paulo da temporada passada, Capelães. Regulamento, o senhor está sendo negacionista, brigando com o regulamento, doutor. O regulamento tem que ser seguido, Sequência de jogos. Eu tô contra essa tabela, não gostei. Acho que o São Paulo foi prejudicado na organização da tabela. Você tem que fazer uma coisa equilibrada. Mas todos os presidentes assinaram isso daí. Eles estavam lá. O que eu posso fazer? Eu não sou? Se eu fosse, eu não assinava. Mas será ainda, né? Mas será. Cicinho. Mas será com o meu apoio, doutor? O Cicinho está muito concentrado ali, ele viu a tabela, voltou, olhou. Eu quero saber o que você acha dessa tabela, se você está inconformado assim como o doutor Marco Aurélio Cunha, se você acha que nessa sequência final aqui, São Paulo já vai estar classificado, vai estar perigando, você acha que o São Paulo corre risco real de cair no Paulista? Me conta o que você acha dessa tabela. Nem presidente, nem Crespo, não, nada. Lívia, olhando essa tabela aí, eu não vejo São Paulo com risco de rebaixamento, Você vê até com por questão técnico, dos pontos. tabela. Eu estou colocando aí para o São Paulo, ó, ganha do São Bernardo, ganha do Corinthians, ganha da Portuguesa, empata com o Palmeiras, empata com o Santos. Sonho mesmo! E ganha os outros Ganha de quem? Ganha do Corinthians? Não, vai mandar Ganha do Não Corinthians. perde nenhum dos 7. Você está falando aqui que o São Paulo não perde nenhum dos 7 jogos. Não, na minha opinião, assim, por essa questão de momento, é porque todo mundo está analisando o momento. Mas sexta-feira agora nós vamos ter uma definição do que é o São Paulo. Então, eu acredito na vitória e outra. O São Paulo não perde nunca pro Corinthians. Eu gosto da visão do Cicinho, porque assim, o Cicinho está tentando trazer uma afirmação que nem o Luciano, depois de perder pro Mirassol por 3-0, nem o Luciano conseguiu tentar trazer essa força, porque o Luciano falou, torcedor, vamos precisar de vocês, porque vai ser mais difícil do que ano passado. E você acha que eles ganham os 7? Mas toda mudança gera uma transformação ali na questão do momento. Que vai começar... A transformação Mas de onde vai surgir essa mudança? O Cicinho... A postura dos jogadores. Dos jogadores, porque da diretoria a gente não... Eles vão começar a falar, eu sou o Rogério Ceni. Eu sou o Cicinho. Eu sou o Cicinho. Eu sou o Tardelli. O Cicinho é meu parceiro. O Cicinho não tá errado. Errado tá quem liberou ele pra fazer o programa e falar um absurdo desse aqui. Você tá de brincadeira, Cicinho. Confronto. Cicinho bateu a cabeça. A gente aqui no desespero, Cicinho. Ontem eu falei que o Real Madrid não estava legal esse ano, que o time do Real Madrid era lamentável, tal. Hoje o Xabi Alonso... Ontem eu era doido. Mas você tem moral lá. Cara é galáctico. Tudo bem, eu tô falando, no momento a questão é o seguinte, do São Paulo, o Palmeiras vai se classificar, o Santos vai se classificar, o Corinthians vai se classificar, São Paulo talvez não se classifique, mas cair Você falou que ia ganhar tudo e não vai classificar. Mas só que a questão é da pontuação dos outros times. A questão da pontuação, tô falando, não vai cair. E já deu resultado em outro. São Paulo perder pro Corinthians, eu venho aqui de mosqueteiro. Exatamente, pra você largar a A gente vem dos 3 mosqueteiros, então, os 3 mosqueteiros. É isso aí. Aí eu quero um gostosinho. Você é corintiano. Vai vir também. Repete pra mim, Cicinho. Eu venho de mosqueteiro também, porque o São Paulo não perde esse jogo. O doutor vem também. Não perde pra quem? O Corinthians. Eu quero ver os 3 de mosqueteiro, bebê. Vocês estão falando, vocês estão afirmando, estão fazendo apostinha, é isso mesmo? O doutor, a gente vai comprar fantasia numa loja infantil, ele vem de mosqueteirinho também. Coloca na tela, então, pra mim, o Cicinho e os Garbi, porque é da responsabilidade deles. Eu não dei ideia nenhuma. A Renata chega, vai receber o relatório, vai falar, mas eles dois já fizeram isso? Renata, quinta-feira eu vou te entregar o programa com essa promessa vindo
deles, Cicinho e Sgarbi, o que vocês falaram aí? Você que fala, é possível. Não, eu falei que se o São Paulo perder pro Corinthians, eu venho de mosqueteiro. Não precisa meus parceiros, não. Eu tô falando da confiança, no clássico. O Corinthians treme pro São Paulo. O Palmeiras treme pro Corinthians. Agora eu quero saber o quanto você é amigo do Cicinho. Eu não abandono meu parceiro, não. Tamo junto. Isso aí, aí tá certo. Só quem tem mais um São Paulino no programa, eu quero saber se esse tá medicado, afinal de contas, é doutor ou não. Marco Aurélio Eu não Cunha. faço esse tipo de aposta. doutor? Isso não é aposta, não, é convicção. Eu sou um cara sério, eu não faço isso. Mas aí você acha que o São Paulo ganha? Eu acho que se empatar, tá ótimo. Renata vai receber esse relatório. Eu sou realista, se São Lívia. Paulo perder para o Corinthians, Cicinho e Sgarbi de mosqueteiro. Doutor também. Não, ele não quis, a gente respeita. Eu sou respeita. realista, Lívia, eu sou realista. O momento de São Paulo é ruim. São Paulo soma pontos. Para não ter risco de queda, para mim já tá bom. Pela situação que o São Paulo está enfrentando extracampo, pela falta de comando no futebol. Então, se o São Paulo conseguir, pelo menos, levar esse Campeonato Paulista sem cair, sem uma vergonha, para mim já tá bom. Fica à vontade, Capelani. Uma sublinhada rápida. O doutor falou que a tabela não é tão ingrata ruim, como a do Palmeiras. A do Palmeiras. Já pararam para pensar que se o São Paulo tivesse a tabela, o senhor que está reclamando aí da tabela, atenção, veja aí, ó, veja aqui, ó, aqui do lado. Se o São Paulo estivesse no lugar do Palmeiras, seria praticamente inevitável o rebaixamento do tricolor. Por quê? Por quê? Santos, Mirassol, Novo Horizontino, aí nesse meio período que a Lívia falou, teria um Flamengo pela frente, vamos supor. O São Paulo estava fadado ao rebaixamento. Que mudou. Então, por isso que a mudou, tabela do São Paulo é muito Mirassol, favorável, que o senhor está reclamando da tabela, é favorável ao São Paulo, doutor. Você está com brincadeira. É favorável ao São Paulo. Se vocês estivessem no lugar do Palmeiras, vocês estavam mortos na Série A2 do Campeonato Paulista. Não estou brincando, não. A verdade é essa aí. A gente vai seguir falando de São Paulo. Tem que entender que a tabela de São Paulo ficou ruim por um reflexo da temporada passada. Está favorável os clássicos para Corinthians e Palmeiras em casa por conta das vitórias na temporada passada. Não foi o que aconteceu com São Paulo, por isso a tabela ruim, mas é o reflexo. Para atender o seu pedido, Sgarbi, você tá cheio de amigo na produção. Vamos falar de Corinthians? Bora, pelo amor de Deus, sai de São Paulo. Corinthians e a contratação. A produção falou assim, Lívia, vamos falar das contratações? Capelanes, por enquanto, a contratação, né? Tem movimentação no mercado da bola, mas anúncio teve do Gabriel Paulista ontem. Eu achei esse cara um monstro de jogador, viu? Eu acho que ele é melhor que os dois juntos. Eu acho que o André Ramalho, ele oscilou demais. O Corinthians terminou bem a temporada, é bem verdade. O Gustavo Henrique, uma vez eu fiz uma entrevista com o Gustavo na época do Santos. E o Gustavo, ele teve 2 lesões sérias no Santos. Eu falei, cara, eu acho que você é um baita zagueiro, acho que é opinião pública, mas você não consegue ter uma sequência na carreira. Porque eu acho que o Gustavo Henrique, para mim, é nível Europa. O futebol que ele mostrou no começo de carreira, nível Europa. Tiveram as lesões, atrapalharam, e no Corinthians, finalmente, ele teve uma temporada praticamente limpa. Começo do primeiro semestre, ainda uma oscilação, mas depois eu me arrisco a dizer que ele talvez tenha sido o melhor jogador, não digo zagueiro, jogador do Corinthians na temporada passada. Que ele foi muito regular, ele foi decisivo na defesa, no ataque. Então, assim, eu ainda acho que juntando o Gustavo Henrique e o André Ramalho, que são bons, não dá o Gabriel Paulista. Então, para mim, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique será a dupla perfeita de zaga do Corinthians. Sim, eu também Qual é a sua isso que eu quero dizer. Qual é a sua dupla, Capelanes? O Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, disparada a melhor zaga. Não é... Fala, Sgarbi. Não é nenhum exagero até. Eu sei que tem grandes duplas no futebol brasileiro, assim, de zagueiros. Mas o Corinthians hoje, e olha que o Ronaldo reclamava muito, com razão, no passado sobre a zaga, em relação à dupla de zaga, uma das melhores do país do Corinthians. Eu também Os dois. É uma dupla muito boa. É um jogador nível Europa, corintiano Tanto fanático, é que o maior sempre falou reforço isso. do Corinthians, o maior reforço do Corinthians até agora é a saída do Félix Torres e do Kaká. É? É, bebê. E vai pra onde? Tudo pro Inter. E um vai pro Atlético, hein, bebê? Kaká? Ô, ele nasceu lá, não foi, bebê? Marco Aurélio, você gosta da chegada, Marco Aurélio? Gabriel Paulista chega para um setor que já vinha ficando mais sólida no Corinthians. Você acha que é um bom reforço para essa temporada? Muito bom reforço, né? Tem 2 zagueiros altos, que são bons em bola parada, saltam bem. Agora um terceiro zagueiro do mesmo nível, com estatura privilegiada, que tem experiência internacional. Eu acho que foi uma boa contratação. Ronaldo, experiência internacional
E amor pela camisa e história na família, né? Ele disse que, infelizmente, perdeu o irmão, mas que o irmão era torcedor de torcida do Corinthians ali, que influenciou ele a ser torcedor do Corinthians. Não à toa, ele se emocionou na coletiva de imprensa. E eu estou emocionado aqui também agora de ver esses cavalos elogiando o Corinthians, aí a zaga. Todos eles, até você viu? Ali agora, o Kaká tá indo pro seu time, sim, senhor. Quem? O Kaká tá indo pra lá, pro Atlético. O Kaká tá indo pra lá, o Félix Torres tá indo lá pro Inter. E é assim que funciona. Só que o Corinthians gastou mais de 24 milhões de reais do Kaká. Ele ainda é de vocês. Ele ainda é do Corinthians, tá? Agora, 24 milhões do Kaká. Falando do Corinthians, que a defesa é maravilhosa, Gustavo Henrique. E eles são mesmo, isso é verdade. Agora você tá elogiando, então. Tem que elogiar mesmo, que os caras ganharam o título, Você ficou criticando o Bidu aqui, Mateuzinho, aí agora você vai elogiar. E vocês aí agora, tudo torcendo contra. Vocês têm que lamber sabão também, velho. Fazer o que é bom. Mas Gabriel Paulista chega para pegar a camisa cheirosa, titularidade? Vai com o grupo. Esse menino já chegou emocionando a fiel torcida. Chegou emocionando a gente com esse carinho que a família tem, que ele tem. A escolha dele de vir pro maior time do mundo. Então a diferença é essa. E deixa o Marcelo Paz trabalhar, hein? Vocês ficam aí com o negócio, deixa ele trabalhar, porque até agora tá trabalhando bem. Deixa o Marcelo em paz. Ele já conseguiu desovar lá o Félix Torres. Deixa o homem trabalhar. Foi você que criticou ele ontem. Só pra acordar. Ficou um negócio meio diferente ontem. Você até assustou a gente. Você lembra? A gente se olhou e falou assim, mas ele tá falando do Marcelo Paz, que ele elogiou até ontem. Quando o Neto chegou lá também foi a mesma coisa. Ronaldo ontem aqui deixou a Lívia, o Dracena, o Cicinho, todo mundo meio confuso, porque ele vem elogiando muito o Marcelo Paz, que é um ótimo gestor, foi um bom CEO no Fortaleza. Só que aí ontem surgiu o assunto Matheus Pereira, ele deu uma espinafrada no Marcelo Paz. Eu olhei pro Dracena e falei assim, mas eu tô com um ponto aqui, será que alguém falou na hora? Eu não entendi que era o Marcelo Paz. O que está acontecendo, Ronaldo? Gosta ou não gosta? Ficou chateado com a movimentação? Que passa? Deixa o homem trabalhar. Mata devagar? Vamos deixar o homem trabalhar, porque ele chegou agora, tá conhecendo o clube. Ele precisa ter jogadores, a gente viu aí que teve até que pegar a base. Vamos deixar o homem trabalhar. A ideia é essa. Tá devagar, Capelanes, é isso mesmo. O Fabinho Soldado foi embora tem pouco tempo. Marcelo Paz está abrindo uma gaveta atrás da outra. Entendendo que é o Corinthians. Tem aí, no mercado, nomes surgindo. Matheus Pereira, o Pedro Milans, ele que foi ex-Penharol. Caio César também, nas últimas horas, surge. Você tem alguma informação sobre esses 3 personagens? São personagens que agradam? Tem que entender que o momento do Corinthians é difícil. Para o momento, é isso mesmo que pode ser feito no mercado? Você falou sobre as gavetas, né, que os caras vão abrindo, e o grande problema é, você vai abrindo no Corinthians, cada esqueleto é um problema, porque a gente sabe que a dificuldade para se trabalhar lá é muito grande. Não à toa o Fabinho Soldado, que fez um bom trabalho a temporada passada com 2 títulos, pediu o boné, não aguentou, porque tem uma encheção de saco de gente que joga contra o clube lá dentro, e é difícil separar. Eu acho o Marcelo Paz, já falei aqui, para mim é o melhor dirigente de futebol brasileiro dos últimos anos. Mas caiu com Fortaleza. Cara, vamos pegar o recorte completo do trabalho dele desde que começou. Ele é muito bom. E eu acho que assim, você olha a situação do Corinthians. Gente, é gradativo. A gente vive numa cultura imediatista. Tem que ser tudo para ontem, tem que ter tudo para agora. O Corinthians está quebrado, saqueado de décadas para cá. Não vai ser em 3 meses, 1 ano, que os caras vão organizar a casa. E aos poucos o Stabile está fazendo. Paga transferban, paga salário, paga premiação e vai ajustando a casa. Já foi embora, filho. Acabei de falar isso, velho. O transferban já foi embora. Você falou que quebrado. Quem tá quebrado? Acabei de falar. O Corinthians é quebrado. O Corinthians está quebrado. É que você é um iludido que vai aí com a Maria, vai com as outras. O ponto de vista é esse. Tá indo atrás de patrocinador. Não tem dinheiro para contratar grandes nomes. Só consegue contratar quando o cara tem um valor livre no mercado. Quando você não tem que pagar valor de multa rescisória. Matheus Pereira, para mim, não é jogador para Corinthians. Eu também acho que não, mas eles acharam que sim. Mas acho que eles estão errados. O meu ponto de vista eles acharam que sim, você tem, para mim é mais do mesmo. É bom jogador, vocês vão ver. O Charles está lá. É mesmo nível. O Alex Santana não pode ser o mesmo nível. Santana, preterido, é mesmo nível. Então você contrata jogadores para uma posição que não é carente. Esse é meu ponto de vista. E aí consegue achar ainda jogadores que amam o clube e sabe que vai vir, não vai receber e joga por amor. Se você fala no receber, você paga o Oscar no momento. O Oscar não pode aposentar, não pode fazer nada, precisa não pagar o Oscar. Mas 2 meses de salário atrasado do São Paulo, você quer falar do Corinthians, velho? Eu não tô pegando no pé do Capela, mas você tá sendo incoerente agora, então. Não, porque você acaba de falar, desculpa, você acaba de falar assim,
algo óbvio, né? O Corinthians não tem dinheiro para contratar. O Corinthians está devendo 3 bilhões praticamente. Mas você quer falar em dívida também? Aí o Corinthians tem que fazer o quê? Por que você não fala em Cachoeira, que tá dentro do escritório lá também? Deixa o menino falar, deixa os gatos falar. Não, o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Eu vou trazer um banco imobiliário aí para vocês. O Corinthians vai começar a discutir aí. O Corinthians vai ter que contratar jogadores que têm oportunidade de mercado, sem custo. É isso, cara. É entender a realidade do Corinthians. Mas a realidade do Corinthians porque senão a dívida não vai secar nunca. Pega a oportunidade de mercado como um jogador como o Gabriel Paulista. Ah, mas é fácil Você achar, contratar. facinho, O Corinthians não tem carência no meio campo. Vocês não entenderam isso? Não há carência. Você tem muito jogador para essa posição. Quem é o vai trazer um jogador... Quê? Quem é o Martínez, Ranielli, E do Bidon Garro? na Quem que é posição, o Carrilho. Garro? Você tem uma porrada de jogador. Rian, Maicon foi embora, tá chegando gente. Então, O que é isso, tem que pessoal? repor, Capela, uma temporada- Eu já citei 6 jogadores aqui. Capela, o Corinthians eu joga citei 6 Paulista, caras. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, joga o quê? Supercopa do Brasil. Libertadores não joga, vai figurar lá. Falta ou não falta personagens, Gabi? Libertadores? Oi? Falta ou não falta personagens? Libertadores, estão dando Vai risada, ser importante velho. ter elenco, é jogador bom para elenco. Ele é bom? É bom para elenco. O Matheus Pereira é bom jogador, Bom pessoal? jogador para elenco. Entender que é chegar para compor, não é um jogador que pega a camisa cheirosa, é titular e vai Chegar pra fazer a compor, pega a diferença. base. Não É pegou isso. a base? É isso que eu tô Mas falando. pegou a base no Base eliminada da Copinha. Ninguém um dos donos da bola. Tchau, tchau, até amanhã.